4 em cada 10 agentes de segurança pública concordam total ou parcialmente com as pautas antidemocráticas defendidas pelos vândalos que depredaram as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Os números são de uma pesquisa divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que entrevistou 6.351 policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, penais e guardas municipais em todo o país. Sobre esses e outros assuntos referentes à invasão dos 3 poderes, eu converso agora com a advogada Maria Jamile José. Ela é mestre em Direito Processual Penal pela USP. Doutora Maria Jamile, muito obrigado por participar do Cidadania. E eu já vou começar perguntando, esse resultado dessa pesquisa surpreende? Qual é a sua visão a respeito dele? Olá, Hermes. Olá a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite para participar do programa. E, pois é, bem surpreendente o resultado, surpreendeu a mim também, principalmente porque eu acho bastante difícil nós classificarmos esses atos como atos dentro da democracia, né? Dentro das raias da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Tanto eles não estão dentro do quadro democrático, que eles têm sido justamente classificados pelo Ministério Público como têm sido enquadrados pelo Ministério Público como crimes contra o Estado Democrático de Direito. O Ministério Público tem denunciado muitos dos participantes como incurso em 2 dos crimes previstos na nova lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são justamente os crimes da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do chamado crime de golpe de Estado. Numa visão preliminar, me parece que estão presentes de fato nesses casos, principalmente nos casos das pessoas que invadiram com violência, com grave ameaça, usando de destruição, né, da sede, dos poderes, os elementos desses crimes. Porque, veja, os crimes, os tipos penais, criminalizam justamente a conduta daquelas pessoas que, usando de violência, de grave ameaça, tentam impedir o exercício dos poderes democráticos, né, dos 3 poderes, dos poderes que garantem a nossa democracia. Foi exatamente o que aconteceu, né? As pessoas, valendo-se de violência, invadiram a sede dos 3 poderes e depredaram, enfim, uma atitude claramente violenta, claramente tentando impedir o funcionamento dos 3 poderes que são a base da nossa democracia. E, por outro lado, tentaram, usando-se dessa violência, dessa ameaça, desses meios violentos, tentaram impedir o exercício do poder do governo que havia sido há pouco democraticamente eleito pela via das eleições, pelas vias democráticas. Então, me parece difícil não enxergar nesse contexto um atentado à democracia. Então, retomando a ideia do começo, me surpreende também, concordando com você, Hermes, me surpreende bastante também o resultado. E, na sua visão, é possível a gente mudar essa cultura? Porque, assim, a pesquisa ela foi muito abrangente. Foram agentes de segurança do país inteiro em vários níveis, né? Policiais militares, policiais civis, guardas municipais, entre outros. A gente tem como mudar a cultura, mudar a formação para que eles tenham essa percepção mais clara? Eu acho que talvez sejam 2 coisas distintas. Não sei se se você até concorda comigo, ou se eu estou fazendo uma avaliação correta, tanto da pesquisa quanto das pautas, né? Mas me parece que talvez sejam 2 coisas distintas. A concordância com as pautas, né, as reivindicações, a concordância com relação aos meios empregados. Eu acho que é salutar numa democracia cada um ter suas opiniões políticas, concordo com o governo, não concordo com o governo, mas daí a tentar impor a sua escolha pessoal com violência, em detrimento da pessoa, né, da escolha da maioria, aí realmente a gente está extrapolando muito os limites do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que me parece que a educação, desde a instrução, né? Enfim, a educação e a compreensão de que a democracia é salutar, de que
a alternância de poder e o respeito à escolha do poder do governo, ainda que não concordemos com ele, me parece que é uma educação que precisaria ser feita aos poucos e que é extremamente importante para que a gente consiga sobreviver até como democracia, que, afinal de contas, é muito jovem ainda no nosso país, né? Doutora, eu vou fazer duas expansões em cima do que você está falando agora. A primeira é com relação aos militares. Existem muitas críticas a essa atuação que vem desde a proclamação da nossa República, que foi por meio dos militares, de que eles funcionem como um poder moderador. Aí, como é que eu vou falar agora? É preciso mudar a formação militar também? Pode ser essa é uma questão interessante. Eu penso, tem para mim, Hermes, que talvez mais do que mudar a formação militar, talvez nós tenhamos que mudar a forma como nós enxergamos os militares dentro da nossa democracia. Tem para mim que desde que a gente tem esse regime democrático, né, desde que a gente tem a nossa Carta Constitucional, desde a da instauração da nossa democracia, a gente ainda enxerga muito enfim, os militares, etc., como alguém a quem temos que pedir opinião, pedir a concordância, pedir... Então, talvez mudar o tratamento, né, assim, talvez dissociar, talvez cortar o cordão umbilical, digamos assim, né? Parar de talvez tentar agradar ou pedir a bênção, talvez... isso tem um pouco a ver também com a questão da ausência de responsabilização na ditadura, enfim, mas aí é outra pauta, né, penso eu. Mas talvez cortar um pouco de uma vez o cordão umbilical né, com a caserna, talvez isso realmente seja salutar. Doutora, e a segunda expansão você até começou a falar, né, que é essa mudança da cultura da sociedade brasileira em geral. E eu vou perguntar mais especificamente, falta uma formação mais cidadã para todos nós brasileiros em todas as esferas? Olha, tenho para mim que falta bastante. Acho que isso resolveria muita coisa para nós como país. É uma questão que, a meu ver, deveria haver um grande investimento em educação e cidadania, porque, enfim, é o que falamos lá atrás, né? Acho que educação realmente é a base de tudo e deveria haver um grande... né? Acho que falta educação cidadã desde o princípio. Doutora, um ponto que você falou também há pouco, a questão, resgatando também, a respeito de ter tido anistia logo após a ditadura e a nossa redemocratização, em 1985, mas agora existem também dois movimentos. Um movimento um pouco menor, que pede anistia para os militares que, porventura, estejam envolvidos nesses atos antidemocráticos, e outros agentes da cadeia de comando também na área de segurança. Na sua visão, você que estuda e tem um mestrado na área de Direito Processual Penal, é o caminho a seguir, uma anistia? Penso que não. Penso que não. Penso que nesse caso específico, anistia, aliás, como vimos, como tivemos exemplos históricos no nosso próprio país, acho que a anistia não resolve, pelo contrário, ela deixa feridas abertas. Então, nesse caso, seria importante a responsabilização e punição daqueles que atentaram, de fato, contra a nossa democracia. Doutora, e agora eu vou aproveitar seu conhecimento e vamos tentar aproveitar ainda mais seu conhecimento e vamos tentar ter uma percepção. Na sua visão, a nossa lei, ela pode ser melhorada para evitar situações como essa no futuro? Veja, pode. Com certeza pode. Eu acho que nesse caso especificamente, o que houve foi uma grande falha generalizada, né, que já está sendo investigado, as causas e os motivos, mas com certeza existem falhas legislativas que devem ser supridas. Eu acho que nós temos um problema, e aí é um problema de política criminal que o Brasil vive há anos, desde sempre. Nós temos a tendência de fazer legislações penais
de emergência, né, de legislar no calor do momento. E isso, porque a gente tem a tendência de achar que a legislação repressiva resolve né, o problema vindo, enfim, que o direito penal, na verdade, resolve o problema. Dificilmente isso acontece. A gente tem vários exemplos aí, na lei de drogas, a legislação, o crime com pena altíssima feita pós pílula de farinha, lei de crimes hediondos, que não resolveram o problema, trouxeram outros problemas maiores, como população carcerária, enfim, e não, crime organizado, e não resolveram o problema originário. Então, penso que sim, a gente precisa aprimorar a legislação existente, porque existem várias falhas em técnicas investigativas, em lacunas em tipos penais, acho que sem dúvida. Mas a legislação a ser apresentada precisa ser feita com calma, a partir de estudo, a partir de uma análise aprofundada de onde estão as lacunas, de como podemos melhorar, até para que seja uma legislação eficiente, que de fato combata os problemas e a causa dos problemas, que crie técnicas legislativas que consigam efetivamente investigar, porque estamos falando aqui de uma criminalidade, complexa. Né? Hoje a gente tem pessoas que se organizam dentro de redes sociais, de internet, na deep web. Então, assim, não é só você interceptar o telefone. Ninguém mais fala no telefone hoje em dia. A gente tem que pensar em técnicas investigativas que 10 anos atrás a gente não precisava. Então, se a gente lançar a mão de uma técnica investigativa que não se usa, que a gente usava 10 anos atrás, a gente não vai resolver o problema. A gente vai criar outros problemas, vai achar que está resolvendo o problema e não vai resolver nada. Então, assim, precisa ser feito um estudo, precisa ser entendido onde existem lacunas, quais as melhores técnicas para se investigar, resolver esse problema. E, se for necessário, criar novos tipos penais, se for necessário, agravar a pena para alguns dos tipos penais, mas frisando, com parcimônia, com estudo e não no calor do momento. Não estou falando que a gente precisa demorar 10 anos para criar uma nova lei, porque também a gente vai estar sempre atrasado. Acho que precisa ser rápido, precisa ser eficiente, precisa ser eficaz, mas precisa ser bem pensado. Vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, doutora. Agora, cerca de 2 meses, né, a gente já consegue ver com mais calma, mas como a cidadã Maria Jamília José reagiu àquele 8 de janeiro? A Maria Jamília ficou profundamente triste e decepcionada e frustrada de ver isso acontecendo. Eu confesso que eu nunca havia imaginado, apesar dos alertas, né, de ter havido uma prévia um mês antes, né, de a gente sempre ver nas redes, mas a cidadã Maria Jamília não imaginava que chegaríamos a um ponto, chegaríamos a esse ponto e, assim, confesso que fiquei muito triste mesmo ao ver as imagens da depredação, ao ver o Supremo Tribunal Federal, onde eu trabalho, onde eu exerço minha função, onde eu sustento, onde eu, né, ver naquele estado, ver resquícios históricos, né, pedaços da nossa história sendo tratados daquela forma, pedaços da nossa arte sendo tratados daquela forma, me entristeceu demais. Acho que independentemente de opiniões políticas, independentemente de quem a gente preferia que estivesse no poder ou não, não consigo enxergar uma razão para se atuar, para qualquer pessoa agir daquela forma, ou eu não consigo enxergar isso como uma forma legítima de manifestar uma opinião política. Doutora, a gente não imaginava no início do ano, né, em janeiro, que essa pauta se tornaria uma pauta fundamental neste primeiro ano de um novo governo, de um novo Congresso Nacional. Você crê que esse movimento, esse clima que se instaurou nesses primeiros meses, ele vai se manter? A gente ainda está em risco? A democracia ainda está em risco? Outros movimentos assim podem voltar a acontecer? Qual a sua leitura?
acho que a gente tem que se manter como diz a música, né? Preciso estar sempre atento e forte. Eu espero que não, espero que o pior tenha passado, mas acho que devemos sempre nos manter vigilantes. Seria a oportunidade de, como você sugeriu, doutora, repensar de uma maneira mais ampla a nossa legislação penal e processual penal, sem pressa, como você disse, não precisam ser 10 anos, lógico, mas assim, 1 ano, 2 anos, uma nova comissão, se debruçar, Sem aproveitar essa dúvida, oportunidade? sem dúvida, sem dúvida. Há diversos pontos da nossa legislação que precisam de uma reforma. Sei que o Ministério da Justiça já está fazendo propostas legislativas nesse sentido, estão fazendo um estudo bacana sobre isso. Há diversos outros estudos que vêm sendo trabalhados no último ano, últimos 2 anos, para reformas no Código de Processo Penal, em especial, que se fazem necessárias. Então, acho que talvez agora seja uma boa oportunidade para se debruçar e fazer um estudo qualitativo bem aprofundado para a gente conseguir combater a criminalidade, pensar políticas criminais de uma forma bem abrangendo todos os aspectos necessários, de uma forma bem aprofundada. Sei que o ministro Gino está com uma equipe muito qualificada ao seu lado e certamente fará um excelente trabalho nesse sentido. Uma ideia que tem sido muito defendida por muitos políticos, até pelo governo, e aí eu vou perguntar, porque a gente está falando de agentes de segurança, a gente falou mais ainda no início, né? Vamos voltar a falar um pouquinho. Será que a gente precisa de uma guarda nacional específica para proteger as sedes dos 3 poderes, doutora? Isso é um assunto que vem sendo trabalhado. Acho que eu não vejo uma necessidade de uma guarda específica, talvez por conta da subordinação, né, enfim, dos órgãos. Mas pode ser uma ideia interessante, sim. A gente precisa estudar melhor essa ideia, especialmente em razão da subordinação, para que ela não fique vinculada a um outro órgão específico. Pode vir a ser interessante. E voltando à questão da formação dos agentes de segurança. Muitos concursos para policiais, principalmente militares, eles não exigem o nível superior. Na sua leitura, talvez isso ajudaria até a melhorar o nível da consciência cidadã e da consciência da nossa democracia e da importância da nossa democracia? Ou você crê que o ponto seja algo mais profundo, que não basta só melhorar a questão da formação, da graduação, da formação superior? Eu gostaria de pensar nessa pergunta fazer essa pergunta de uma forma inversa. Será que ao invés disso não seria mais interessante fazer com que as pessoas pensar no ingresso das pessoas, em aumentar o ingresso das pessoas no ensino superior? E aí sim formar profissionais mais qualificados dessa forma? Penso que e aí, a partir disso, exigir o ensino superior, fazendo com que as pessoas ingressem, propiciando, melhor dizendo, o ingresso das pessoas na universidade, penso que seria uma pergunta mais interessante. E aí sim, forneceríamos educação de qualidade, formaríamos profissionais mais qualificados ao final do dia. Sim, faz sentido. Responder com a pergunta, já dando na pergunta a resposta. Mas, doutora, eu penso que a gente pode buscar caminhos, né? E a senhora apresentou o caminho fundamental, que desde o início, que é o caminho da educação. Agora, vamos lá, na prática, como seria? Vamos pensar assim, educação nunca é a curto prazo, vamos pensar a médio prazo. Como formar essa nova força policial como um todo, esses novos agentes de segurança? Qual é o caminho? Vamos pensar especificamente, vamos ser práticos. Médio prazo. Acho que não tem segredo, mas enfim, educação, formação, investir na formação, na carreira dos policiais. Formação em direitos humanos, por exemplo, assim, mais disciplinas de humanas. A senhora é formada em direito, é mestre em direito, né? Estudou muitas disciplinas de humanas, eu, jornalista também. Muitos profissionais de outras áreas não. Seria importante ter mais disciplinas que abrangessem esse caminho de humanidades, dos direitos humanos em geral?
Sim, acho que seria. Mas também eu penso um pouco também na questão mais prática, sabe? É, acho que investir materialmente, talvez, na carreira, porque em muitos casos a carreira de policial é muito desvalorizada financeiramente falando mesmo. Os salários são muito baixos. é, Enfim, acho que uma valorização da carreira em termos financeiros também pode ser interessante para que a pessoa possa construir uma vida né, mais interessante, ter mais acesso à cultura, mais acesso à formação e se sentir mais valorizado mesmo, né? Muitos policiais trabalham em condições muito ruins, materialmente falando, são muito mal remunerados, como eu falei. Então, acho que a formação dos policiais é um assunto interessante, mas também a valorização, a remuneração da categoria, acho que merece um olhar atento. Verdade, doutora. Aí você falou e fiquei pensando, uma melhor remuneração, a melhor estruturação da carreira como um todo, são vários caminhos, né, a serem percorridos. Doutora, a gente está quase chegando já pertinho dos últimos minutos do programa, está perto de encerrar, mas eu queria que você fizesse uma leitura, um balanço, na sua visão, do que representou o 8 de janeiro para a história do nosso país, né, no seu olhar de pesquisadora, de advogada, e se ele é um divisor de águas na nossa história. Mas acho que é um divisor de águas no sentido de que é uma coisa para que não se algo para não se repetir. Acho que como eu disse, foi um episódio muito triste, muito lastimável mesmo, algo para se lamentar e algo para que a gente sempre se lembre. Não vejo como algo para se esquecer, mas vejo isso algo ao contrário, algo para se lembrar. Que não nos esqueçamos dessa data e façamos todo o possível para que ela não se repita. Acho que, e até nesse sentido, acho que foi bastante interessante a iniciativa do Planalto de construir um memorial, de exibir os objetos quebrados, os que não puderam ser restaurados ou os que foram restaurados em parte, enfim, mas de não escondê-los, né, de não guardá-los, não jogá-los fora, enfim, mas sim de exibi-los no Palácio, para que todos o vejam, para que todos lembrem e para que isso não se repita. Em menor escala seria como o Museu dos Direitos Humanos em Santiago, no Chile, por exemplo. Perfeito, exato. Doutora, que mensagem a senhora deixaria para aquela pessoa que está assistindo em casa, seja agente de segurança ou não, mas que ainda não percebeu que aqueles atos foram atos que atentaram contra a democracia brasileira? Eu pensaria que acho que talvez uma ideia bacana talvez seja bacana a pessoa, cada uma dessas pessoas, cada um de nós, se perguntar se a gente gostaria que isso acontecesse na nossa casa, com as nossas coisas. Porque o que foi destruído, o que foi quebrado, invadido, na verdade são coisas nossas, né? São coisas enfim, são coisas que pertencem a cada um, né? Foram comprados com os nossos impostos, com o nosso dinheiro, é patrimônio nosso, é patrimônio de cada um. Então, é como se tivesse acontecido dentro da nossa casa. Foi quebrado lá o relógio, foi destruído o relógio, é como se tivessem quebrado o meu celular, o meu computador, a minha caneta. E eu, Jamile, não gostaria que entrassem na minha casa e destruíssem as minhas coisas porque não concordam com as minhas ideias, porque não gostaram que eu falei A ou B, não concordam com qualquer uma das minhas atitudes. Então, eu acho que talvez esse seja um exercício, né? Será que a gente acha legal porque porque fulano não concorda com as minhas ideias? Será que seria legal, por mera discordância, que entrassem na minha casa e quebrassem as minhas coisas? Ou será que a gente pode conversar, resolver de outro modo, vamos debater e, quando possível, na próxima oportunidade, resolver essas questões, quando, né, na próxima
oportunidade para votar na próxima. Então, acho que talvez esse seja um exercício interessante para pensar, foi legal ou não? Ou se fosse na minha casa, eu ia achar criminoso. Vamos desenvolver, então, esse senso de coletividade na sociedade brasileira? Esse é o desafio, Exatamente. Exatamente, é um desafio e tanto. Doutora Jamile, quero agradecer demais pela entrevista. Eu te agradeço, Hermes, de novo. Muito obrigada pelo convite. Sempre que quiser, ficarei muito feliz de vir aqui conversar com todos vocês. Muito obrigada. E obrigado também a você que acompanhou a nossa entrevista. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar nosso site, senado.leg.br/tv, ou o YouTube da TV Senado e as outras redes sociais da nossa emissora. Um abraço e até a próxima.